Mais uma empoderação internacional, hein? Maio é o mês da África, nós estamos dedicando esse mês especial a falar desse continente, mas obviamente não é só em maio. A gente precisa conhecer a nossa história, muitas pessoas não conhecem, precisamos conhecer, relembrar a nossa história e reforçar ali, porque isso também nos traz empoderamento. Mais do que uma data, é um chamado, tá, gente? Um chamado para a gente olhar para a diáspora, para a memória, um chamado também principalmente para o futuro que nós estamos construindo entre o Brasil e o continente africano. Por muito tempo, a história foi contada a partir da dor. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes no programa, né? Escravidão, diáspora forçada, apagamento. Mas hoje existe um momento global que muda esse eixo, tá? Um movimento de retorno, de reconexão e de reparação histórica. E é sobre isso o tema do nosso Empoderação. Vem, fica comigo aqui. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Para essa conversa, eu recebo duas mulheres potentes, mas é muita potência mesmo, gente. Elas estão construindo pontes entre o Brasil e a África. Dou as boas-vindas aqui, Carolina, Jennifer. Vou dar um olá para a Carolina, que já esteve conosco aqui no outro programa. Carolina, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Bom dia, Gabi. Bom dia aos nossos ouvintes. Uma alegria gigante estar aqui mais uma vez, ser tão bem recebida para esse bate-papo de empoderação. Carolina Maíra Moraes, historiadora e referência em relações Brasil-África. Ela trabalha com diplomacia cultural, memória e projetos de reconexão da diáspora com o continente africano. E aqui nos acompanhando temos Jennifer Curcio. Tudo bem, Jennifer? Tudo. Bom dia, Gabi. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Bom dia. Gente, com a Jennifer, tem que falar bem pausado, porque ela sabe vários idiomas, inclusive o português. Sim. Mas aí a gente aqui, Carol e eu, a gente é muito agitada, né? Então a gente tem que falar mais devagarinho para a Jennifer compreender, para a gente não ter problema aqui de comunicação, porque hoje é um dia muito importante. A Jennifer Curcio, ela é diplomata e diretora do Escritório de Turismo e Lazer do Costa do Marfim, Côte d'Ivoire. E atua fortalecendo relações internacionais e defendendo o protagonismo das mulheres africanas, especialmente no campo e na agricultura. Seja bem-vinda, Jennifer. Obrigada, Gabi. Bem-vinda, Carol. Já fiz aqui mais uma vez, né, a mini biografia delas, pelo que elas mandaram pra gente. Vou começar com a Jennifer para ela dizer quem é Jennifer Curcio e como é essa relação Brasil-África. Gabi, você já falou de mim, agora não sabe o que eu vou falar. Você já fala bem. Muita coisa. Uma mulher como você sim, tem muita história. Sim, muita história, sim, porque começar esse engajamento para mulher, para defender coisa de mulher e trabalhar dentro de como falar isso em português? Dentro de campanha, chão, agricultura, para falar com ele. Não tem problema, você não sabe escrever, você nome, você não sabe. Você tem foto, porque você tem mulher tem mão de humanidade. Você não pode falar, não serve para fazer nada, porque mãe e pai não pagam a escola para mim. Não, você tem forte. Vamos trabalhar conjunto para defender esse coisa da mulher que não sabe ler e escrever. Ok, consegui entender. Foi, Carol? Vamos fazer um teste aqui. Todo mundo vai conseguir entender? Eu consegui. Aliás, se eu conseguir, todo mundo vai conseguir. O francês é próximo do português, né? Então a gente vai misturar entendendo. Um pouquinho. A gente vai. Vamos misturar. Aqui no Rio, aqui no Brasil, a gente sou consegue. mestre em misturar, Jennifer sabe. Aqui a gente consegue, a gente entende tudo, consegue se comunicar com todos os turistas de todos os países que vêm para cá. Carol, e você?
Quem você nos traz hoje? Quem é a Carol hoje? Então, a Carol hoje é historiadora, que trabalha com história da África, mas também é uma vertente que eu não falei no outro programa, né? Também é mãe de 2 crianças negras crescidas no Brasil, né? Que tem essa binacionalidade, são crianças brasileiras e nigerianas, e eu faço esse esforço, não só de trabalho, de aproximar a África com o Brasil, mas é um esforço pessoal dentro da minha casa também, que as minhas crianças tenham acesso e vivam o continente africano. Né? Então, acho que essa é uma outra percepção. Como a Jennifer estava falando aqui do trabalho das mães, das mulheres, né? Das mulheres que vão para o campo, eu comecei também a pensar a partir da fala dele, desse trabalho das mães como uma porta-voz sobre como essas crianças vão entender e conhecer a África. Eu estou conversando aqui, gente, com a Carol, também Jennifer, uma a partir aqui da diplomacia e do desenvolvimento, no caso da Jennifer, Carol a partir da história, da memória e das relações internacionais. Eu já falei sobre diáspora, a gente ouve muito falar na escola, mas, no mundo, na vida, mas de fato, o que significa diáspora, Carol? Maravilhosa a sua pergunta, Gabi. Bom, o termo diáspora, na verdade, ele é cunhado e se tornou conhecido a partir do fluxo de judeus, né, que voltam para o território de Israel quando é criado ali no final da Segunda Guerra Mundial. E é dali que a gente escuta essa palavra, né? A diáspora estava relacionada ali ao povo judeu. E essa palavra ela começa a ser apropriada e usada pelo movimento negro no Brasil e por outras vozes pan-africanas para se relacionar também à população negra que foi extraída do continente africano à força e vendida como força de trabalho gratuita nas Américas, vendido como escravizado. É a partir daí, então, que a gente começa a entender o que é diáspora africana. Mas esse termo, ele acabou se consolidando, se tornando quase que uma instituição, Gabi. E poucos brasileiros têm acesso a essa informação que eu vou trazer agora. Em 2002, a União Africana, que é o órgão que reúne os 54 países de África, né, cuja sede fica em Addis Abeba, no país Etiópia, a União Africana ela começou a discussão sobre reconhecer a diáspora como parte de África, a diáspora africana como parte de África. E o que isso significa? Vamos lá. No mapa da África, de acordo com as definições da própria União Africana, a gente tem 5 regiões territoriais. Então, a gente tem a África do Norte, a África Ocidental, a África Oriental, o Centro Africano e o Sul Africano. São as 5 regiões. E a União Africana, em 2002, então, ela inclui mais uma 6ª região. Essa 6ª região representa a diáspora africana. E aí a diáspora africana, o que é isso? Não é um território específico, mas toda a população africana e afrodescendente que está fora do continente territorial. Ou seja, o Brasil, por exemplo, que tem a maior população negra, nós somos a região, né, da 6ª região, nós somos o maior peso, nós somos o maior número da 6ª região. Mas tem diáspora nos Estados Unidos, tem diáspora na Europa, tem diáspora na Ásia. E é diáspora, Gabi, em 2 sentidos ainda. Tem a diáspora histórica. Então, por exemplo, você, nós somos diáspora histórica, porque nós descendemos de pessoas que foram retiradas do continente já há muitos séculos. E existe a diáspora africana contemporânea, que são as pessoas que saíram recentemente do continente para morar e trabalhar fora, né? Estudando, criando sua família, enfim. Nesse momento, por exemplo, a Jennifer, que mora no Rio de Janeiro, faz parte dessa diáspora contemporânea. Então, essas 2 diásporas juntas, elas formam a 6ª região da União Africana. Isso tem um peso muito grande e um peso político e um significado muito grande também. A gente está, esse ano, né, começou a década de reparação e justiça para afrodescendentes dentro da 6ª região, dentro da União Africana, e o presidente da década é justamente o presidente de Gana, esse que levou a proposta de reconhecimento da escravidão como crime para a ONU, né? Então as coisas estão muito entrelaçadas e tudo isso é um movimento para lidar com a temática sensível da reparação. Ok, Carol, obrigada. Soubemos aí mais sobre diáspora. E aí agora eu quero falar sobre retorno. Jennifer, o que significa, pelo ponto de vista da África, né, de quem está lá, o que significa retorno?
Por favor, depois vou ajudar um pouquinho de... Pode falar, por favor. Pode complementar, pode complementar. Vou complementar. Diáspora agora tem uma extensão da África. Não tem uma separação. Sim. Tem uma extensão. Isso é muito importante. Diáspora africana mora aqui no Brasil. Tem extensão da África dentro do Brasil, América, todo lugar. Europa. Agora retorna para a identidade, nossa identidade. Você não retorna, você não pode saber exatamente o que você origina de você. Você retorna para saber para ressuscitar você, para ajudar mais esse diáspora, esse continente africano. Para mim, Carolina vai ajudar outra coisa para retornar, porque sabe que ele trabalha muito agora para fazer esse ponto como de conexão África, Brasil, América, todo lugar. Carol. Quando a gente fala nessa ideia do retorno, né, é justamente pensando nessa busca por identidade, como a Jennifer pontuou, e nessa busca por um ponto de referência, né? Muitas vezes, para o negro brasileiro, nascido no Brasil, nascido nessa diáspora africana no território do Brasil, a gente carece de uma referência de quem nós somos. Se a gente contar as nossas gerações para trás, por exemplo, na minha família, eu só sei o nome até a minha bisavó. E da minha bisavó para trás eu não sei, porque a gente não tem registro, né? Os registros foram destruídos, a gente não tem informação, a gente não sabe, né, da nossa linhagem familiar. É diferente, por exemplo, quando você pega pessoas que têm, né, descendência direta europeia, e que você vê ali a extensão, a árvore genealógica, às vezes de 10, 15, 20 gerações. A mesma coisa em África, eles conseguem ainda remontar, sabe, 10, 15, 20 gerações. Eu lembro uma vez que estava conversando com a minha sogra, que já é falecida, e ela estava me contando ali 5, 6 gerações anteriores, e eu abismada, eu falei, uau, os meus filhos vão ter uma referência, sabe, de 7 gerações anteriores, enquanto eu só tinha até no máximo 3, e mesmo assim só o nome, né? Nem a idade, nem a história, era uma informação muito pontual. Então, eu acho que essa ideia do retorno é um pouco sobre isso, é sobre buscar uma referência, para você ter pés, para você colocar os seus pés sobre uma coisa sólida e você começar a construir um caminho que seja seu, da sua narrativa. Eu gosto de dizer sempre que, assim, o nosso caminho não é o caminho que os nossos ancestrais fizeram. Até porque a gente não deseja passar pelo sofrimento que eles fizeram. Mas pisar no solo onde eles estiveram, a gente constrói um novo caminho, um caminho referencial. Um caminho, de fato, de reencontro àquilo que nós podemos ser. E que ainda não somos, porque falta uma parte da nossa identidade que não foi encontrada, que não foi descoberta, né? Eu também brinco do outro jeito, sabe? Semana passada mesmo, quando eu cheguei de viagem, eu estava falando com alguns amigos isso, que parece que toda vez que eu vou ao continente africano, eu absorvo muita coisa, é óbvio, né? Mas eu também deixo uma parte de mim, sabe? É como se ficasse um pedaço da minha história, da minha vida ali naquele território que eu tô pisando. E aí eu falei para um amigo, falei, olha, um dia eu vou ter que voltar à África e ficar, para eu poder então recolher todos os pedaços de mim que eu deixei ao longo desses anos, e aí eu vou ser inteira. Sim. Né? Aí finalmente eu vou entender quem eu sou. Porque é essa relação, eu, por exemplo, já não sei mais onde é ir e onde é voltar. Sabe? Tudo é movimento. Para você? Para mim, E que bom isso, eu fico muito feliz com isso, mas tem essa busca por referência e essa busca por mergulhar nos territórios, ela é muito forte em mim, Sim. sabe? Pessoalmente, muito forte. E para mim, isso que significa o retorno. É você mergulhar na referência de quem você pode ser. Não tem só viagem. Não tem só viagem. Nós viaja para ressuscitar, para conhecer a identidade de você. Porque você não sabe que é você não pode fazer nada, você não pode falar com pessoa para contar essa história. Muito importante.
Agora vamos trabalhar conjunto com Carolina aqui na Rio de Janeiro para buscar, para falar de esse retorno para a verdade, retorno para a conexão, retorno para saber o que você tem. Como falar isso bem em português? O que você tem? O que você carrega dentro de você. Sim, né? que carrega dentro de você para falar com outra pessoa. Porque aqui, a pessoa não sabe, vi cor de preta, vi outra cor. Não, tem história dentro desse corpo, corpo de... Corpo. Porque esse Brasil, você tem pessoa preta, você tem pessoa... muito, sim, tem muito misturado. Muitos tons. Muitos tons. Para conhecer essa história, vamos conectar com a África. Você vai saber, você conhece Michael Jackson? Ele viaja para lá, Costa do Marfim, ele origina ele, fica muito emocionada. Todo brasileiro precisa de saber essa história. Agora, a gente está falando, né, de retorno, de se conhecer a sua história. Faço até um parênteses aí para trazer uma posição pessoal, porque eu realmente não sei a minha história. Porque eu tenho a minha mãe biológica, né, da parte da minha família que é negra, tem a minha mãe biológica, tem a minha avó e a minha bisavó, a gente sabe só o nome. E poucas histórias, porque também ela é descendente, e aí a gente não sabe nem se é direta ou indireta de escravizados, assim, se ela nasceu escravizada ou não, a gente não sabe. Primeiro, porque não tinha comunicação entre as próprias pessoas negras, né? Então, assim, pelo que a minha avó traz pra gente, quando a gente questiona sobre a nossa história, ela fala, não sei, porque a gente não... A minha mãe, né, minha bisavó, a minha mãe não contava pra gente as coisas, a gente não sabia de onde a gente vinha, qual que era a nossa história, a gente só trabalhava, a gente só fazia as coisas. E criança não podia perguntar, não podia participar das coisas. E depois cada um foi seguindo a sua vida, né? Isso a minha avó traz. E aí a gente sabe pouquíssimo. Do meu avô, então, do meu bisavô, a gente também só sabe o nome, porque ele morreu muito cedo. E não sabe mais nada. Você olha pra trás, é vazio. Sim. É vazio. Não existe registro, né, aqui no Brasil de que a gente tenha acesso, que saiba, não, essa é minha avó, minha bisavó, minha tataravó, porque morou assim, porque era assim, gostava disso. Não tem. E aí, quando as pessoas trazem as suas histórias, né, dos seus antepassados, da sua família, é até difícil, às vezes, de entender que isso é possível acontecer. Porque pra gente não faz sentido, porque a gente não tem esse histórico. E aí, parece que a história tá começando pra cá, mas tudo que veio antes e tudo que me fez. Sim. Por isso que o retorno, né? Quando a gente fala do retorno e a iniciativa, as várias sendo realizadas, em especial o projeto que a Carol está desenvolvendo, é tão importante. Porque ainda hoje, e aí vocês me corrijam se eu estiver errada, a gente ainda não aprendeu a buscar as nossas informações, sabe? A ter acesso, a entender a importância do retorno. Sim. É isso mesmo? Você concorda? Sim, com isso, concorda, perfeitamente, concorda. Eu não percebo as pessoas falando tanto da importância, entendendo a importância de você conhecer a sua história lá de trás. Por que será que isso acontece, Jennifer? A que você atribui? Você que está há pouco tempo aqui no Brasil. Sim, mas agora penso que todo mundo tem parte de responsabilidade. Essa conexão com a África, como origem, governo, família, porque esse história, essa história é muito importante, porque a pessoa não conhece a história de ele não pode emergir, ele não pode ficar bem dentro da cidade, porque ele vai ficar muito triste, muito vergonha, porque ele vai falar, tem cidade de outra pessoa, não tem cidade de meu vivo só para dormir lá, para comer, para fazer. Não,
Você tem importante. Mulher preta, ela tem muito importante. Ela tem... como falar esse português me empechar de falar coisa. Dá para entender que a mulher preta é muito importante. Essa frase já é suficiente, porque é isso. Vamos encorajar, como falar encorajar? Encorajar as mulheres. Encorajar as mulheres fortes para ensinar essa história para criança. Quando a criança vai à escola de manhã, fala como criança. Você cidade de você tá bem. Você pode estudar, você pode falar, você pode fazer coisa que você quer fazer, coisa legal, você pode fazer. Não tem cidade porque você tem preta, porque você tem outra cor, não. Você viu, tem preta, tem branco, tem muito misturado. Esse mundo tem mundo de mistura, africano, europeu, asiático, todo mundo precisa de conhecer essa história para viver conjuntamente. Carol, eu queria que você complementasse, que você contribuísse dentro dessa fala. O seu relato, sabe, Gabi, ele é o relato, a gente pode dizer aí, de 54% da população brasileira, sabe? A nossa história é como se ela começasse lá na última página do livro, sabe? E o livro está em branco. Como assim o livro está em branco para trás? Da onde, sabe? Por que a gente não tem nenhum dado? E é claro que retornar à África, a gente também precisa falar isso de uma maneira bem consistente, né? Porque senão a gente também cria fantasias que podem não corresponder à realidade. Sim, sim. Então, retornar à África não significa que você vai chegar lá e vai encontrar um documento milagroso que vai explicar a história da sua família, até porque vai a gente encontrar não a sua sabe, família, né? A gente não sabe, a gente está criando novas relações baseadas a partir do que a gente tem hoje, né? Então, a gente não tem essa perspectiva. Pode acontecer de você encontrar a sua família. Tem, né? Eu vou contar aqui um episódio rápido, que eu acho que é muito ilustrativo sobre isso, né? Que pode não ser a família de sangue, mas que traz um laço muito forte. Eu fui ao Benin, né? País também da costa ocidental, onde o nosso cruzeiro vai parar. O Benin, eu fui em 2023, a última vez que eu fui ao Benin, para o Festival do Voodoo, né? Que é um festival cultural que acontece na praia, onde tem o Portão do Não Retorno. Então, é um festival como se você estivesse apaziguando as dores e as tristezas dos ancestrais que passaram por ali de uma maneira espiritual. Né? Muito lindo o festival, já era a minha segunda vez nesse festival. E aí, ali quando eu estava na praia de Uidá, comecei a conversar com um rapaz e ele falou, meu nome é Gomes. Aí eu olhei para ele, meu nome é Gomes também, porque eu sou Carolina Maíra Gomes Moraes, Oxunleia. Aí ele falou, você é Gomes? Eu falei, eu sou, então você tem que ir lá na nossa casa. Eu falei, que casa? Aí ele, você tem que ir lá Maison Gomes, você precisa ir na casa dos Gomes, conversar com a nossa mama, a nossa mama, a nossa avó Gomes. Eu achando aquela história toda assim, muito louca, eu falei, tudo bem, vamos lá conversar com a mama. Bom, eu já sabia, enquanto historiadora, que a gente teve um fluxo dos primeiros retornados que saíram, compraram a sua liberdade ali no final do século XIX e voltaram para a África, compraram sua passagem, alguns fretavam navios inteiros e voltaram para a costa ocidental, decidiram agora que nós somos livres, não vamos ficar aqui, vamos voltar para onde nós viemos. E uma parte deles ficou em Uidá, outra parte foi para Lagos, outra parte foi para Gana, enfim, eles se deslocaram, a gente chama essa comunidade de Agudais, do lado de lá, né? Que está relacionado à palavra ajudar, que é o nome dessa cidade, Uidá, que depois com a fonética francesa o nome foi variando, mas o nome inicial dado pelos portugueses era Ajudá e por isso Agudá. Então os Agudais eram essas comunidades de retornados, de brasileiros retornados. Mas eu não tinha ainda parado para pensar que eles poderiam ter uma casa chamada La Maison Gomes, sabe assim, com toda essa história reunida. Quando eu entrei na casa de Mama Henriette Gomes, ela olhou para mim, abriu os dois braços e falou, bem-vinda de volta para casa, Gomes, minha filha. Gabi, olha só de falar eu já tô toda arrepiada. Eu fiquei emocionada, porque é incrível isso. Eu chorei como se eu nunca tivesse pisado em África e, óbvio, não era a minha primeira vez. Eu chorei tanto, mas tanto,
tanto. Assim, eu não posso expressar o tipo de acolhimento que aquelas palavras que Mamãe Henriette falou para mim e me deu. E aí eu falei para ela, minha avó tinha falecido muito recentemente, e como eu falei no outro episódio, a minha avó é a minha primeira referência de África, uma negra retinta, sabe, crescida na Baixada Fluminense, e a minha avó tinha falecido em 2022, e aí eu falei para a mama, eu falei, não, e ela era Gomes, e eu falei, a minha avó, que era Gomes, faleceu. E aí, Mamãe Henriette me levou no quintal da casa, que é um quintal gigantesco, eles têm uma capela católica, porque eles levaram o catolicismo da Bahia para lá. E aí, atrás da capela, tem como se fosse um cemitério da família. E aí que eu chorei de novo, porque aí ela olhou para o cemitério e falou, fica tranquila, a sua avó está aqui com a gente. Ela já voltou para casa. Tem dados de DNA para provar que eu sou daquela família ou não? Não preciso. Não importa. Eu não preciso. Eu falo com Mamãe Henriette até hoje, falo com os meus primos, eu chamo todos de primos, os Gomes todos, que estão no Benin. E nenhuma pesquisa histórica vai mudar o que eu senti naquele dia. E a profundidade que isso teve em mim, sabe? Enquanto pessoa, enquanto identidade, enquanto reflexão. Depois ela me levou num museu da família com as fotos de pessoas assim, do século XIX todo, sabe, assim, muitos manuscritos, muito material em português que precisa ser estudado, que precisa, enfim, ser investigado, mas só de estar ali recebendo aquele abraço de Mamãe Henriette Gomes, uma africana retornada à África, que olha para mim e pensa, nossa, você é o segundo retorno da nossa família, isso tem um significado que eu não sei medir. Eu realmente não sei medir e é o significado que eu desejo a todos os afro-brasileiros, que possam se reencontrar de alguma maneira, cada um com a sua história, cada um com as suas peculiaridades, mas que tenha certeza que isso vai mexer em todas as estruturas de quem você é. Olha, só de ouvir o seu relato. Eu já chorei. Quando você abriu os braços, eu me vi ali, eu falei, nossa, eu adoraria que fosse eu também, que pudesse falar, vem minha filha, vem pra casa, aqui somos todos uma família, a sua família, sabe? E aí, por uma questão histórica, óbvio, né? Mas é muito impactante. Eu tenho muitas testemunhas desse dia, porque nesse dia estava comigo, só para você ter uma noção. Eliane Dias, né, empresária da Bugnipe, empresária dos Racionais MCs. Tava comigo Sueli Carneiro, filósofa. Foi um dia, assim, surpreendente. Todas elas dentro da casa testemunhando esse momento, entendeu? Então, assim, é um impacto gigantesco, assim. E o meu trabalho é que toda essa população, 54% da população brasileira, tenha acesso a esse mesmo pertencimento, a esse mesmo impacto, a essa mesma transformação que ser recebido por África pode trazer para a gente. Sim. E aí existe um trabalho diplomático sendo realizado entre Brasil e África, também para isso acontecer, e a representante que nós temos aqui, Jennifer, né? Você trouxe que a representação da Jennifer aqui no Brasil, da África, é o único país, é isso? Acho que a Jennifer pode complementar, mas das informações que eu tenho no meu trabalho, a Costa do Marfim é o único país africano que tem um escritório de turismo no Brasil, específico no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sim, verdade. Agora, fazer muita coisa para promover essa destinação África, principalmente Costa do Marfim. Trabalhar com Carolina, porque viu como ela é muito engajada, ela sabe história, ela conta essa história, essa identidade, África, dentro de casa, fala você tem comida para uma pessoa, você pode comer com 10 pessoas. Ela abre porta dele para receber. Ele sabe que filho dele não tem tudo lá, tem outra, vai vindo amanhã, vai ficar ele já pronto para receber o filho dele, porque a África tem mamãe da humanidade.
mãe de humanidade, viu? Ela já prepara para receber. Agora vamos sensibilizar, falar com pessoas muito brasileiro, vindo de lá. Vamos falar com brasileiro, por favor. Vamos lá conectar, vamos lá falar. Você vai ver, você não só viu, você vai sentir, você vai, não pode exprimir. Coisa você vai ressentir dentro de você. Porque dentro de você, cordão umbilical, não sabe Brasil, cordão umbilical. Tem lá, tem atachimento como a África. Amarrado. Como você vai fazer para viver sem conectar esse? Não pode. Agora trabalhar muito como Carolina, como outra organização, para fazer muita coisa conjunta. Pode fazer negócio. Você vê clima da África, tem similaridade com o clima do Brasil. Comida africana, similaridade com a comida do Brasil. Só diferente fação de cozinhar. Você vai lá comer e fala, santo gosto do Brasil. Santo gosta de Marfinés, Santo gosta de Senegal. Tem muita similaridade. Vamos trabalhar. E Mil está muito engajada para fazer para reforçar como Brasil no Rio de Janeiro. E como é esse trabalho na prática? Fazer muito sensibilização, evento. Agora, tem 4 anos moro aqui, fazer Dia Brasil Marfim. Esse ano vai ficar 13ª edição São Paulo. Terceira edição. Terceira edição a São Paulo, dia 25 de junho. Convia muito brasileiro para conhecer Costa do Marfim, para conhecer a África, porque tem outra continente invité chegar lá para apresentar. Essa sensibilização, comunicação muito importante para o Brasil vai saber essa similaridade, muito coisa conjunta como o Brasil e na África. Então, fazer muita comunicação, fazer viagem também como brasileiro, levar brasileiro para a Costa do Marfim, para explorar oportunidade, para fazer negócio, para fazer muita outra coisa. E por que o Rio de Janeiro? Por que a representação, o escritório de turismo de vocês, né? Representação significa outra coisa, né, Carol? Por que o escritório de turismo de vocês está no Rio de Janeiro? Você sabe. A cidade é maravilhosa. Cidade do mundo. Todo mundo quer vir para cá? Okay. Rio de Janeiro Carol conhece Costa do Marfim, conhece Abidjan, capital de Costa do Marfim. Parece Rio de Janeiro. Parece muito. Sim, parece Rio de Janeiro. E a Costa do Marfim fala vamos lá dentro de Rio de Janeiro para fazer essa conexão. Porque tem cidade que parece idêntico. Vamos trabalhar conjunta para fazer essa promoção, para invitar mais de brasileiro para vir aqui. Porque tem a embaixada de Costa do Marfim em Brasília. Tudo embaixada africana tem em Brasília. Só Costa do Marfim fala, não, Rio de Janeiro é muito importante. Não pode deixar e não ficar dentro do Rio para falar como carioca, tudo coisa. Ela pode saber quando ele vem da Costa do Marfim. E quando os cariocas brasileiros vão para a Costa do Marfim, se sentem em casa? É quase um bairro aqui mesmo, justo você dorme e de manhã você sempre fação de viva, você vai sentir outra coisa, você vai sentir dentro de você casa. O que está faltando para a gente ter um voo mesmo, direto daqui do Rio de Janeiro para lá? Trabalhar muito para essa conexão, esse problema. É um problema. É um problema. Agora vou falar com tudo brasileiro, companhia brasileira, falar, por favor, vamos trabalhar para conectar Brasil, Costa do Marfim. Porque quando você viu esse carta,
diretamente tem 5 horas de avião. 5 Se a horas. gente tivesse um voo direto, seriam 5 horas. 5 horas. 5 horas? 5 Quanto horas. tempo de viagem você fez semana passada? 10 dias. Eu também. O que eu não entendi? 35 horas. 2 dias. Para chegar lá. Não pode. Não pode. Já está perto. Mas esse problema de conexão fica... Mas não vai desesperar. Sim. Não vai desesperar. Agora tem um voo passando por Angola, né? Está trabalhando para ficar efetivo. Tá. Que seria Vai uma rota fazer- mais curta. Sim, mais curta. É. De São Paulo. Saindo de São Paulo para Luanda e de Luanda- Abidjan. E o que o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, teria a ganhar para além da questão histórica, que é o que a gente está abordando aqui, se tivesse essa relação mais próxima? Vai ganhar muito. Vai ganhar muito, porque Costa do Marfim tem país construção para emergência. O Brasil tem país emergente agora. Emergência? Emergente. 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 Em crescimento. Crescimento. Agora a Costa do Marfim está trabalhando para ficar como o Brasil. Ele precisa de o quê? Ele precisa de expertise brasileira. Porque tudo é similaridade. Ele não vai expertise outro lugar, outro país. Precisa de expertise brasileira para ajudar a Costa do Marfim para a extensão do Brasil à Costa do Marfim. O problema de Costa do Marfim com o Brasil são línguas, porque A língua. língua do Costa do Marfim oficial é francesa. Brasil falar portuguesa. Esse não tem problema. Hoje tem telefone, você pode Inteligência conversar artificial, você né? pode conversar, você pode fazer negócio. Tá? O Brasil vai ganhar muito, 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 muito. E qual a importância para a Costa do Marfim e para a África como um todo dessa aproximação? Falar de país emergente Em desenvolvimento. em desenvolvimento, a África precisa de essa expertise. Precisa. Você não vai... China ou França, não sabe outro lugar. Precisa do Brasil, porque o Brasil tem parcours de África. Tem história, parcours, tem história da África. Eles sabem como faz esse desenvolvimento, esse acompanhamento. Brasil, para mim, é melhor para ajudar a África para ficar desenvolver De cooperação mais, técnica e etc. Né? Eu acho que tem... Só complementando Não, por favor, a eu ia te pedir para resposta. falar também sobre isso. Porque quando você olha, por exemplo, né, para Abidjan, vamos pegar Abidjan como exemplo, que é uma cidade, como Jennifer falou, que tem umas características muito parecidas com o Rio, né, essa relação com o mar, sabe? Essa questão de ter uma grande lagoa que divide a cidade entre os dois lados da lagoa, de ter uma grande floresta urbana, Sim. como a gente tem aqui no Rio, a Floresta da Tijuca, também, eu esqueci o A nome da floresta floresta. de Bangkok. A floresta de Bangkok, que fica em Abidjan. Enfim, tem essas características muito parecidas. Tem uma população quase similar, 5 milhões de habitantes em Abidjan. O Rio acho que é 7, não é? 7, Por aí. isso. Então, a população não Bem é próximo. tão diferente. E a expertise que nós temos no Brasil, que nós conseguimos desenvolver, de tecnologia própria, vamos pensar aí, a gente tem tecnologia de painel solar brasileira, a gente tem tecnologia de extração de petróleo, a gente tem tecnologia de agricultura. Toda essa tecnologia, o continente africano, ele precisa ter acesso a isso. Porque uma das coisas que a gente não fala, né, a escravidão, ela quebrou as pernas de África também. Porque ela extraiu os profissionais, porque a gente pensa, era só um escravo. Não, eram profissionais que faziam parte, que eram parte vital daquela sociedade, sabe? De agricultores, de metalúrgicos, de médicos, de filósofos, de professores, que foram retirados e ficou ali um grande vazio populacional e um grande vácuo também do conhecimento que aquelas pessoas carregavam. Eu fiquei muito emocionada, eu ia botar o anel, eu esqueci. Quando eu fui ao mercado de artesanato, né, lá de Abidjan, e comecei a conversar com um senhor já
Ele devia, você sabe que a aparência engana, né? Sim, no nosso caso, eu muito. sei que idade que ele... Eu acho que ele devia ter mais de 70, embora ele não tivesse essa cara. E aí a gente começou a falar sobre o trabalho dele com o cobre, né? E aí ele me contou que o cobre era um conhecimento que passou desde o tataravô dele, foi passando de família, e aí tinha o sobrinho dele ali também já aprendendo a lidar com o cobre para fazer bijuterias. E eu fiquei apaixonada com aquilo, porque uma das coisas que eu faço também é pesquisar sobre arte africana, e esse domínio do cobre em África, ele é anterior, inclusive, ao domínio da Europa sobre esse metal, né? Então, assim, era um conhecimento muito rico. Sim. Quando, por exemplo, os portugueses começam a fazer, né, o tráfico negreiro, retirando pessoas ali da costa do Marfim e trazendo para o Brasil, boa parte vai trabalhar nas minas, em Minas Gerais, porque já eram especializados, né, já eram ourives, já eram metalúrgicos, já sabiam lidar com os minerais. Existia um planejamento estratégico, né, de onde eu pego o escravizado e para onde eu levo ele. Não era uma coisa Não era aleatória. aleatório. Não, era uma coisa intencional. Então, assim, aqueles que já eram metalúrgicos em África foram trabalhar em Minas Gerais, entendeu? Foram alimentar ali o trabalho com os minerais preciosos. E você pensar que isso aconteceu durante séculos, né? E do lado de lá, essas pessoas foram morrendo também. Poucas famílias, como o desse senhor aqui, continuam fazendo seu trabalho, que hoje ele chama de artesanato, mas que isso aqui é tecnologia. Isso aqui é tecnologia ancestral. Sabe, de conhecimento profundo, de sabedoria, de saber a temperatura, de saber a quantidade, enfim. E agora a África precisa, pensando a África contemporânea, dessa relação com o Brasil, né? Eu acho que a principal coisa que a África busca nessa relação com o Brasil é ter acesso à cooperação técnica para que a gente tenha transmissão de conhecimento para desenvolvimento, principalmente de estruturas. Abidjan, eu fiquei muito impressionada. É uma cidade muito contemporânea, assim, com arranha-céu, sabe, assim, com construções novas, pensando numa arquitetura despojada. Não é aquela coisa da África caricata que a gente, né? Muitas vezes o nosso imaginário está procurando. Claro que tem as regiões mais rurais para fora da cidade, né? Tem as regiões da própria cidade que são mais periféricas. Isso é comum de qualquer cidade grande. Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, qualquer lugar vai ter isso. Mas a cidade em si está se projetando como a capital. Eu comecei a chamar assim, não sei se vocês estão chamando assim, mas a capital da arquitetura moderna, sabe? Eu fiquei num hotel, que foi Jennifer que selecionou pra gente, com uma arquitetura esplendorosa. Sabe assim, impressionante, moderno demais, uma coisa para frente, futurística, sabe? Lindo, incrível. Tem conhecimento técnico chegando? Tem, mas poderia ter muito mais se a nossa relação entre Brasil e Costa do Marfim fosse aprofundada. Porque para eles é melhor se relacionar com o Brasil do que com China, que vê mais o território como apropriação e expropriação, entendeu? Ou com os Estados Unidos, que está expropriando e apropriando há muito tempo, ou até mesmo com a França, que é a antiga metrópole e está se aproveitando dessa relação até hoje, sabe? O Brasil, ele perde quando ele não entende que essa transmissão de conhecimento vai ser favorável para os dois. Sim, esse mesmo. Tem a extensão do Brasil. Costa do Marfim é outro lugar da África. O Brasil não pode deixar. Sim. Não pode deixar. Porque ele vai perder muito. Ele vai perder muito. Ele vai perder história, ele vai perder cultura, ele vai perder ancestragem. História do Brasil tem dentro da África. Não pode deixar outro continente vai pegar tudo. Brasil não pode. Sim. Porque, para além da história e da cultura, também tem um posicionamento de negócio estratégico. Países como França, China, a própria Turquia investem em África porque eles sabem que a África é o futuro do mercado, né? Onde tem o maior mercado consumidor hoje do mundo, sabe? As grandes populações, tirando China, é claro. Consumidor de algo específico? Não, consumidor de modo geral. É onde você ainda tem, né, os minérios em grande quantidade, é onde você tem toda essa discussão das terras raras, né, enfim, tudo isso está lá ainda, preservado em até certo ponto. E o Brasil, ele perde nessa corrida, né,
podendo começar na frente, por conta desse histórico, dessa boa recepção que nós temos, a gente acaba não investindo. O nosso empresariado aqui, ele é muito tímido para pensar essa relação com a África. Tem medo, não sei exatamente, tem desconhecimento, mas essa poderia ser uma relação economicamente muito vantajosa. Né? Para pequenas empresas a grandes empresas, para pequenas empresas, sei lá, do ramo da construção, por exemplo, já que eu falei de arquitetura e construção, é uma cidade que está investindo nessa questão da construção, por exemplo, pequenas construtoras brasileiras poderiam ser muito bem recebidas e facilitadas dentro do território da Costa do Marfim, por exemplo. E por que elas não estão lá? O que está faltando, né? Empresas de agricultura que tenham conhecimento sobre o plantio, sobre transformação da semente, sobre, enfim, essa expertise sobre a agricultura seriam extremamente bem recebidas na Costa do Marfim. Sim. Por que não estão lá? Por que não estão fazendo consultoria e investindo? Enfim, fica aí uma indagação para a gente pensar. Hashtag fica uma dica. Jennifer, a partir de tudo que vocês estão falando, e agora pegando esse trecho aí final do que a Carol trouxe, né? Falou muito dessa expertise, dessa troca. Hoje, na sua avaliação, assim, como que está em andamento esse trabalho dessa aproximação Brasil-África, em especial o Rio de Janeiro? Vamos fazer coisa concreta, projeto concreto, como esse conexão África, Costa do Marfim. Porque você vai viajar, só para viajar não vai resolver essa situação. Melhor... Viajar de turismo, que você fala, ou não? Viajar por articulações sem nada prático? Sim, vai ficar ruim. Todo mundo pode posar uma acta, pode fazer uma coisa para guardar essa conexão com Costa do Marfim ou outro lugar da África. Vamos fazer coisa concreta, muito importante, coisa concreta. Como por exemplo? Como por exemplo, Carol vai abriu um lugar de como falar desse de formação, porque ele tem historiano, ele sabe, ele pode contar, porque marfinês quero saber também. Ele quer saber também. Vamos criar La Maison Brasil. La Maison Brasil. Seria lindo, igual da mama. Para contar essa história. Porque ele tem história, ele vai fazer coisa, ele sabe, para ajudar essa conexão. Toda pessoa fazer uma pouquinho coisa, vai ficar grande. É isso, Carol? É isso. Acho que a gente precisa realmente pontuar objetivos claros e concretos e olhar para a África dentro das suas especificidades, né? Entender que a Costa do Marfim não é a mesma coisa de Cabo Verde, que nós já conversamos aqui, que não é a mesma coisa nem dos vizinhos, Gana, não é a mesma coisa. Cada país é um território, um mundo que você precisa mergulhar de maneira diferente e entender o que é possível dentro daquele território. Quais são as possibilidades e aí de reconhecimento, de reconexão, de história, de cultura, de negócios que aquele país traz para você, né? A Costa do Marfim no Brasil, ela é até conhecida em certa medida pelo futebol. Sim. Né? Eu acho que essa é uma porta de entrada que o brasileiro já conhece um pouco. A gente tem nomes aí que ressoam na cabeça ali, Didier Drogba, Yaya Touré, né? São nomes já de jogadores aposentados relacionados à Costa do Marfim. É um país que tem essa vocação para o futebol muito forte. Por que isso também não pode ser uma porta de entrada, sabe? Para essa relação entre Brasil e Costa do Marfim. Inclusive, Costa do Marfim vai para a Copa do Mundo, né? Então, eu acho que a gente tem muitas janelas que a gente pode aproveitar, mas que essas conexões, elas precisam criar raízes profundas, sabe? De dedicação, de acreditar que aquilo ali é possível e que aquilo ali vai crescer e vai expandir. O seu trabalho, o projeto que você desenvolve da viagem de retorno, né, do
projeto lá que eu estou tentando, né, me inscrever aí, quem sabe sim. consigo uma vaguinha que é o navio que você vai fazer esse trajeto Brasil-África. É uma iniciativa grandiosa, mas menores. O que a gente pode fazer ali, como ela falou assim, coisinhas pouquinhas, né? Sim. Que já ajuda. Como as pessoas que não estão envolvidas na diplomacia, que não estão na alta liderança, como que nós, enquanto sociedade, a gente pode contribuir para poder garantir essa aproximação? A história é uma delas, né? Sim. Se conhecer. Eu acho que eu vou aproveitar um comentário da mãe da Karen, quando terminou nossa gravação no outro dia, né? Sim. Para te responder, porque eu achei muito pertinente, né? Ela adorou, inclusive, né? Ficou aqui acompanhando. A gente tem projetos muito gigantes como esse, como o Cruzeiro, que vai sair do Rio de Janeiro em direção à África Ocidental e que vai ter uma parada em Abidjan. Nós tivemos lá em conversa com o nosso ministro Fofaná, ministro de Turismo do Abidjan, da Costa do Marfim, mas a gente tem coisas pontuais que a gente pode fazer para despertar o interesse. E uma das coisas pontuais, que foi o que a mãe da Karen falou no final da nossa conversa, é por que não a gente ouvir o imigrante africano que está aqui no Rio de Janeiro, que está aqui em São Paulo, que está aqui em Brasília, que está aqui no Brasil, de uma maneira geral, e começar a entender com ele o que ele está buscando. Porque todo imigrante, quando sai do seu país, ele quer voltar com alguma coisa. Às vezes, aquilo que você está pensando, você junta com uma outra pessoa que quer voltar para o seu país e cria uma ideia junto. Então, por exemplo, eu acho que seria interessante ter escolinhas de formação de futebol brasileiras na Costa do Marfim. Estou pegando um exemplo aleatório, tá? E aí eu vou e converso. Jennifer, você conhece alguém ali na Costa do Marfim que tenha interesse em escolinhas de futebol? Será que a gente consegue montar uma rede, um intercâmbio, uma coisa pequenininha para a gente dar aula para 10 crianças e depois crescer? Enfim, eu acho que esse exercício de ouvir o imigrante que está aqui e entender o que ele está pensando também sobre o país dele, faz a gente voltar com mais força, porque você não volta sozinho, você volta acompanhado, né? Você volta com alguém que nasceu e cresceu naquele território e que vai te dizer, olha, esse caminho aqui é tortuoso, aquele caminho ali é mais favorável. Eu acho que esse é um exercício que qualquer pessoa pode fazer, né? Você estando na cidade do Rio de Janeiro ou estando na cidade de São Paulo, qualquer outra cidade do Brasil, você vai ter acesso em algum momento a uma pessoa que veio de um país do continente africano. Então, começa conversando com essa pessoa e pensa quais são as ideias que podem caminhar. Jennifer, essa cooperação Brasil-África é estratégica para o nosso futuro, enquanto humanidade? Sim, muito estratégia. Agora, esperar brasileiro vai entender Essa palavra. Palavra, porque fica muito estratégia, como você diz. Para Brasil, para Costa do Marfim, porque quando viu fica extensão do Brasil, Costa do Marfim tem extensão do Brasil, porque no Brasil vai ficar grande, Costa do Marfim que fica grande, o Brasil ganha, Costa do Marfim ganha. Então fica muito estratégica, muito a vantagem para esse continente africano, continente América Latina, muito. Estou conversando com Jennifer Curcio, jovem diplomata comprometida em representar internacionalmente a Costa do Marfim aqui no Brasil, diretora do Escritório de Turismo e Lazer no Brasil, atua fortalecendo a cooperação entre o nosso país e a África nas áreas de turismo, agricultura e cultura. Ela também é fundadora de iniciativas como as Jornadas Nacionais de Valorização Agrícola e também um programa jornalístico que a gente que é o Bravo Paysan. Brava Agricultor. É Bravo Agricultor. É porque, gente, francês, né? Não tem como. Defende o empoderamento de mulheres rurais africanas e sua centralidade no desenvolvimento sustentável. Também temos aqui Carolina Maíra Moraes, historiadora, mestra em História da África, professora e consultora em relações Brasil-África. Ela é cofundadora da The African Pride, atua na construção de pontes entre governos, instituições e o setor privado. A Carol, como é conhecida, ela é reconhecida pela ONU MIPAD. Yes, Most Influenced People of Afro-Descendants.
como ela disse, como uma das afrodescendentes mais influentes da década. Ela é referência em diplomacia cultural, história iorubá e internacionalização, com projetos globais como Heritage Voyage of Return. Exato. Esse era o projeto que eu não estava conseguindo lembrar o nome, que é o Cruzeiro. Isso. Maravilhoso Cruzeiro, que vai ser feito em breve, que você está programando. Realmente, tô brincando, mas é uma iniciativa louvável, muito enriquecedora mesmo. Então, eu fiz questão de trazer para vocês aí, reforçar aqui a biografia, o currículo delas, para vocês entenderem a força, a potência dessa conversa e do tanto que Brasil e África têm a ganhar, sem dúvida, estando juntos, né? O papo é esse, Carol, é isso? O papo é esse, é a gente mergulhar nessa relação de irmandade que Brasil e África têm, como dois irmãos que deixaram de se ver por séculos e que agora estão prontos para se reencontrar e caminhar de mãos dadas. E eu espero de fato que a gente possa andar juntos e construir um novo futuro, um futuro que não precisa passar pelo norte global, um futuro que é direto aqui, 5 horas de viagem, né? Um futuro que pode ser bem reto e muito, muito proveitoso, né? Muito próspero para os dois lados. Qual o papel da economia, né? O que a gente, aí os dois países podem se beneficiar economicamente dessa relação? Bom, em números, a gente não vai conseguir trazer aqui em dados numéricos as projeções, mas você pensa, né? A Costa do Marfim tem 33 milhões de habitantes, né? E um país que está, como eu disse, se reconstruindo, né? A Costa do Marfim, ela passou por uma grande guerra civil há mais ou menos 13 anos, né? Então é um país que agora tem uma identidade nacional muito bem forjada, que tem estabilidade política, que tem estabilidade econômica, inclusive, e que está investindo em si próprio, está investindo na sua terra, na sua gente, na sua arquitetura. Quando a gente olha para o Brasil e a gente pensa que nós temos empresas gigantescas que podem se aproveitar dessa relação economicamente. A gente pensa, por exemplo, de empresas que podem investir tanto em infraestrutura, né, em construção de estrada, em rede de esgoto, em rede elétrica. A gente pensa em estrutura de transportes. Por que a Costa do Marfim tem que conversar com a China para fazer um trem, para fazer um metrô, se a gente tem expertise aqui no Brasil, sabe? Então, assim, economicamente, essa relação é muito vantajosa. Para o Brasil, eu ouso dizer que é mais vantajosa ainda para o Brasil, porque a gente que está levando esse conhecimento, a gente que está levando esse conhecimento com com capital agregado, né? Agora, para a Costa do Marfim também é interessante. Primeiro que ela vai fazer um diálogo direto com o Brasil sem ter que passar por outros caminhos internacionais e, inclusive, caminhos históricos conturbados, como a relação com a França, né? Segundo que existe uma expectativa de África em relação ao Brasil, que o Brasil, de fato, coloque a África como prioridade, o que ainda não aconteceu, né, em termos econômicos, em termos de investimento também, econômico também. Então, acredito que é um desejo da Costa do Marfim e seria uma vantagem para o Brasil estarmos com uma presença econômica fortalecida do lado de lá. Jennifer, gostaria que você complementasse. Sim, Costa do Marfim é o primeiro produtor mundial de cacau. Agora, você viu, brasileiro gosta de comer transformação de chocolate, muita coisa. Brasil precisa de Costa do Marfim. Costa do Marfim precisa de Brasil. Tem café, tem caju, tem muita outra coisa que Costa do Marfim faz. Brasil tem expertise desse. Então, vamos estimular, falar para fazer esse parceria com o Brasil. Costa do Marfim precisa centro de lazer, você viu. Turismo até desenvolvimento, precisa muita coisa. Agora a Brasília está avançado para esse. Precisa a expertise brasileira para levar lá. Todo brasileiro fica interessado para fazer esse. Porto está aberto.
para falar, para organizar esse. Vai ficar muito benéfica para brasileiro em Marfineso. Em Marfineso, como brasileiro, vai frequentar, vai fazer família. Que esse vai fazer família, vai morar conjunta e não vai separar de novo, porque já fio separado. Agora vamos trabalhar para conectar e não separar de novo. Muito obrigada. Você sabe, a francesa não pode finir esse, não falar um pouquinho de francesa. Falar merci beaucoup, muito obrigada. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vive le Brésil, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Vou traduzir português para você. Muito obrigada para essa recepção. Viva Brasil, viva África, viva Costa do Marfim. O agradecimento é meu, Jennifer. Eu acho que para a gente fechar, esse exemplo que a Jennifer deu do cacau é sensacional, né? Porque você pensa, a Costa do Marfim é o maior produtor de cacau, e aí vende esse cacau para a Europa, e aí o brasileiro vai lá na Bélgica e compra o chocolate que vem com o nome de belga, né, mas que foi produzido na Costa do Marfim, sendo que as nossas empresas de transformação da indústria do cacau poderiam estar na Costa do Marfim e a gente fazer esse fluxo direto, né, só para complementar a questão econômica que você citou. Eu agradeço mais uma vez essa conversa que passou por, né, foi um rio fluido com várias curvas muito deliciosas de estar aqui. Agradeço demais a Jennifer, a nossa parceria, a nossa construção conjunta de fortalecimento dessa relação entre Brasil e Costa do Marfim. E deixa aqui um convite, por favor, vamos todos conhecer Abidjan, Yamoussoukro, Grand-Bassam, enfim, todas as cidades da Costa do Marfim, porque é um país incrível. Obrigada. Eu que agradeço. Agora, Jennifer, quem quiser viajar, conhecer mais sobre Costa do Marfim, África como um todo, procura o escritório, como é? Atende só autoridades ou atende pessoas comuns, assim? Vai que a gente consegue... Todo mundo vai ficar bem-vindo. Todo mundo. Não tem só autoridade, não, todo mundo. Todo mundo precisa de fazer esse viagem. Justo mandar mensagem. Escritório tem Instagram. Pode falar. Sim, Bureau de Turismo de Costa do Marfim. Uhum. Como... nome de mil, eu coloco na descrição. Nome de mil popular tem Jennifer Ceres. Você botar Jennifer Ceres, você vai ver tudo, informação disponível. E mora aqui na Barra da Tijuca. Perto do Barra Shopping, o escritório está lá, está aberto para receber tudo brasileiro. Fica interessado. Ótimo. Sim. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço muito, muito. E assim encerramos mais o Empoderação. E quem conhece a sua história, reescreve o seu futuro. Bora, vamos reescrever juntas!